Bom, a gente tem aqui uma balança, uma bacia, 2 tigelas, 2 medidas, uma xícara, meia xícara, meu starter. Ontem eu não alimentei, mas tudo bem. Então eu vou mostrar pra você que, bom, esse é o sourdough, eu não sei como chama em português. Quanto de farinha é 350 gramas, tipo, quanto medindo na xícara. No sourdough você pode fazer a mistura que você quiser, desde que tenha dentro do seu starter. Então eu vou botar um pouco de uma xícara de farinha integral. Uma xícara aqui, na minha, deu 114 gramas. E vou colocar o restante de farinha branca normal, farinha trigo branco normal. Vai ser um pouco mais de 2 xícaras de farinha. 2, certo? Deu 258. E vou ver se dá meia xícara. Meia xícara deu 337. Vou pegar uma colher normal e vamos completar. 355, um pouco menos. Sou um pouco perfeccionista nesse aspecto. Não tão cheia a colher, e aí você alcança seus 350 gramas. Então foram 2 xícaras, meia e mais uma colher de sopa. Dessa aqui não pode estar tão cheia. Aqui você tem seus 350 gramas. Vamos medir a água. Filtrar. Para aquela quantidade de 350, a gente vai precisar de 260 de água. Só que eu vou fazer 240, porque eu vou usar 20 gramas de água para dissolver o sal. Então, uma xícara de água tem 219 gramas. Então, vai ser uma xícara, 220 gramas de água. E mais a metade de 1/4, que é 1/8. Pode ser também 2 colheres de sopa da medida. Então, 243 gramas de água. Vou deixar aqui reservado. Essa daqui eu vou usar para medir o starter. Não sei como é que se chama em português também. Iniciador, iniciante. Então, aqui eu tenho o meu starter. Que já tem tempo que eu tenho ele. Eu vou usar 70 gramas de starter. Mas você pode usar um pouco mais, um pouco menos, conforme queira. Vamos lá. 1, 2, 3, 4 gramas, 4 colheres de sopa de starter. Não esqueça depois de alimentar o seu starter. Deixa um dia fora, depois que você alimentar, tipo, usou hoje, alimenta ele, deixa um dia fora e aí você pode guardar na geladeira para a próxima vez. Quando você for usar na próxima vez, você tira ele 2 dias antes, mais ou menos, alimenta, antes de você fazer o pão, alimenta, e aí você
pode começar a fazer seu pão. Vou medir aqui o sal. Essa quantidade de material que eu tô usando é para um pão. Então vamos lá. Aqui é o sal. Uma colher de chá tem mais ou menos 8 gramas. Não vai ficar, se eu deixar uma colher de chá, não vai ficar muito sem sal. Isso, eu sempre ponho 9 a 10 gramas de sal. E eu vou diluir esse sal em 20 gramas de água, 20 a 25. Deixar ali guardado. Eu só vou utilizar ele depois das minhas primeiras 4 horas, que ele chama de autólise, que é quando o fermento, uma colher de sopa, colher de sopa e meia de água, para o sal. Então, ele não vai ser utilizado agora. Deixa eu guardar aqui. E aí, o que eu vou fazer? Tenho a minha farinha. Misturar, porque tem 2 tipos. Vou colocar água dentro do fermento. Dissolver. E vou colocar ele aqui. A massa fica bem molhadinha. Esse é o pão que você não vai precisar amassar. Que mais tarde você vai ver que é só uma questão de virar a massa. Que eles chamam de folding, que é tipo dobrar a massa. Agora a gente vai deixar 4 horas descansando. Eu peguei essa bacia porque ela tem tampa. E eu não uso papel plástico filme. Mas, então eu uso a tampa, ou você pode usar um pano para deixar coberto e descansando enquanto os bichos aqui dentro estão funcionando. Trabalhando e fazendo o pão. Então, na receita original, a mulher diz o seguinte, que pode ser de 30 minutos a 4 horas essa fase. Eu gosto de deixar mais tempo, porque eu tenho a impressão que ele fica mais areado, né? Tipo, dá mais tempo para os bichos funcionar. Mas eu já fiz com 3 horas e já fiz com 2 horas e meia de tempo. O que é... E funcionou igual, entendeu? Então, eu vou deixar 4 horas hoje. Então, é isso. Daqui a pouco eu volto. 4 horas passaram. Está assim. Minha massa, ela é bem pegajosa. E eu estou colocando a água com sal. E eu vou incorporar essa água na massa. Ela já não vai ficar mais tão grudenta.
bem pegajosa. Aí, eu vou deixar ela descansando por 15 minutos para poder começar a parte do folding, que seria tipo dobrar a massa, né? Tipo, puxar a massa assim e dobrar. Tá vendo? Bom, agora já pra ver que está incorporada a água na massa, certo? Vai dar a umidade final, né? Você vai ver que ela vai ficar melhor de trabalhar conforme a gente for fazendo o tal do folding. 15 anos, 15 minutos passaram e agora eu vou começar o folding. Vou fazer 4 vezes isso a cada 30 minutos. Então, bota mais pra perto. Então, é puxar, dobrar. Puxar, dobrar. Não precisa de mais farinha pra fazer isso. Então, faz umas 4 vezes até você dar uma volta. E deixa. Você vai ver que conforme eu vou fazendo, vai mudando um pouco a consistência da massa. Bom, estamos no segundo 30 minutos que eu vou fazer isso. Então, você consegue já ver que já tá menos grudenta a massa e mais elástica, né? Então é isso. Bom, agora vou fazer o seguinte, vou polvilhar aqui no meu papel parchment, deve ser chamado papel manteiga, eu acho, e vou botar um pouco de farinha aqui, porque eu quero, tá filmando dentro, tirar ele daqui e vou pôr ali, né? Então, ele precisa vir. Essa é a última vez que eu vou fazer isso. E eu vou cobrir ele de farinha, pra ele não grudar. Com cuidado, porque ele já tem várias bolhas dentro e a gente quer manter as bolhas pra ficar do jeito que ele fica, bem areado. Aqui a gente não pode economizar muito na farinha. Então, eu não tenho a cestinha que deixa o pão com detalhes bonitinhos, né? Então, eu uso o meu escorredor de macarrão, porque a gente faz assim, quando a gente quer muito um pão, a gente se vira. E eu vou deixar ele aqui descansando por mais 4 horas. Se você começou a fazer esse pão muito tarde, tipo à tarde, você pode botar, quando você chegar nessa fase, você pode colocar ele assim, coberto dentro da geladeira, e quando for de manhã, você assa o pão. Aí você vai direto para a fase de assar o pão, que eu vou mostrar mais tarde. Mas se tá de dia ainda, ou se tá cedo da noite, aí você pode esperar pelo menos 4 horas para ele descansar, crescer um pouquinho. Ele não vai dobrar de tamanho, mas ele vai crescer um pouquinho e vai encher de bolhas. Então, depois disso, é fazer o scoring, que eu não sei como chama em português, e colocar no forno bem quente. E aí a gente, tipo, na hora eu falo essas partes. Agora eu vou ligar o forno para esquentar. Eu vou fazer nesta panela, uma panela de ferro. Por que que eu escolhi a panela de ferro? Porque a panela de ferro ela vai ficar fechada e ela vai criar uma umidade dentro dela, certo? E a umidade ajuda o pão a crescer. Então, existem 2 outras alternativas caso não tenha panela de ferro. Você pode ter uma forma normal,
uma bandeja que você pode colocar. E o que você vai fazer? Você vai colocar no fundo do seu forno água fervendo para que o vapor alcance o pão. Ou você pode também fazer isso, mas usar um spray de água e de instante em instante você abrir o forno e espraiar a água por cima e nas paredes do forno para que crie uma umidade. Essa também é a outra opção. E também existe uma outra opção que seria, que eu não sei muito bem se funciona, eu li, alguém escreveu dizendo que é uma opção, né? Você pegar a sua forma e não tem tampa, né? Porque a ideia da de ferro é porque ela mantém a temperatura e a alta temperatura e a tampa para manter a umidade dentro. Agora, se você tem um outro tipo de panela que tem tampa e que aguenta alta temperatura, você usa essa que aguenta alta temperatura e que tem tampa. Ou você pode tentar colocar bem fechadinho um papel alumínio, de modo que permita que ele cresça um pouquinho o pão, porque ele não vai crescer muito, e que crie uma certa umidade dentro dali daquele espaço onde está o pão. Então, eu vou colocar no máximo aqui no meu forno, que é antes do broil, eu vou botar 500. Eu vou colocar a minha panela de ferro dentro, porque como é ferro, ela demora a esquentar. E eu não quero que o meu pão fique aqui dentro com a panela fria. Então, eu vou deixar uns 20 minutos com a panela dentro, que ela vai esquentar. E aí, eu vou fazer o scoring do pão e colocar ele aqui dentro. E tampar e devolver pro forno. E aí eu mostro pra vocês já como que é. Bom, agora eu vou fazer o tal do scoring. O forno já tá quente, a panela tá quente. E eu vou usar essa lâmina pra fazer. Se você não tem uma lâmina como essa, pode usar uma faca bem amolada, porque é preciso... Eu acho isso aqui particularmente mais fácil, porque é bem amolado e vai mais rápido. Então, você pode fazer tipo um quadrado, pode fazer várias traços assim, cruzados. Eu prefiro fazer uma cruz. Você vê que eu vou um pouco fundo. Esse passo é muito importante para que o seu pão cresça. Se você não fizer, ele não vai crescer muito. Não vai ficar ruim, mas ele não vai crescer muito. Então, eu gosto de fazer um pouco fundo, para que dê certo. Vou agora tirar a panela de dentro, mostra aqui, do forno. Vai sair um montão de fumaça. E o cheiro também. Então, o que eu vou fazer é só transferir o pão aqui pra dentro. Sai, Joy! Vou tampar. A gata aqui me distraindo. E aqui dentro do forno. Vou deixar 20 minutos no forno com essa temperatura, a máxima que o seu forno tem ou que a sua panela consiga aguentar. Se a sua panela consegue aguentar tipo 180 graus, tipo for uma de vidro e você tem medo de botar muito forte, você faz, o que vai acontecer é que vai demorar muito mais para o pão assar. Mas se você tem uma panela de ferro ou se vai ser uma forma e você vai botar o papel alumínio por cima, ou se você vai ficar molhando com água, com spray, então você pode colocar no máximo e com daí 20 minutos. E aí depois você abaixa para um pouco, tipo 50 graus a menos, que seria, não sei qual é o máximo de graus em Celsius nos fornos brasileiros, ou portugueses, ou sei lá de onde você esteja. Aqui é Fahrenheit, então são 500 Fahrenheit. Então eu vou baixar para 450 Fahrenheit. E demoro 10 minutos para então tirar a tampa e aí esperar o pão dourar. Da hora que eu coloquei até agora foram mais ou menos 45 minutos. Então foram
20 minutos no máximo. Aí depois dos 20 minutos eu diminuí a temperatura. E aí eu deixei mais 15 minutos para ele pegar a cor. Então, você pode deixar ele mais escuro ou mais claro, conforme você queira. Eu só vou abrir esse pão amanhã de manhã, porque dizem que é melhor que comer ele frio. E ele demora muito para esfriar. Então, e diz que o gosto fica mais gostoso no dia seguinte. Mas se a pressa for grande, porque o cheiro é muito bom, fica à vontade. Então, só lembrando, se você não tem a panela de ferro, a sua temperatura com certeza não vai ser a máxima do seu forno. Então, eu sugiro que você pule a parte de diminuir a temperatura. Então, você demora meia hora com ele fechado. E aí, você tira o que você usou para tampar e deixa até ele pegar a cor que você deseja. Se você não tampou ele de forma alguma, ficou usando o spray com água, então você vai ver que até a cor que você gostar. E continue sempre, pelo menos meia hora, você mantenha sempre a umidade do forno. É isso.